Olá, meus entonces, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Então é Isso. Eu sou Natália Andalécio e hoje você vai ver muita coisa legal sobre a Primeira Guerra Mundial. Põe a vinheta! Antes de tudo, já vou pedir para você deixar o seu like. Ei, mas eu nem sei se alguém gostar do vídeo. Não tem problema. Se não gostar, dá like do mesmo jeito. O motivo real para o início da guerra é um tema de debate aí entre os historiadores, que vão desde as contradições do sistema capitalista até alianças militares bem polarizadas. Mas é bem provável que tenha sido uma junção de tudo isso, sabe? Tipo assim, uma sopa de sexta-feira. O que precisamos ter em mente, criando aí um cenário para a gente entender esse tema, é a Europa passava já pela sua segunda revolução industrial, o que gerava atritos, interesses, ganância. Pode ser isso, né? Pensa bem, você aí que antes costurava tudinho que Deus te deu na mão, agora podendo comprar aquele Juicy Valita top. Não, mas Juicy Valita é negócio de suco, né? Não, acho que não é esse negócio mesmo, não. Mas você entendeu o que eu quis dizer, que é negócio de costurar, né? Bom, eu quis dizer, podemos comprar, ou podendo comprar uma costureira só para você não ia querer. E mais, podendo fazer dinheiro com várias costuras, você também não ia querer? Bem, foi mais ou menos a mesma lógica que moveu os países europeus a lançarem o brabo, o chamado neoimperialismo. Quer dizer, renovar o imperialismo de antes, focado principalmente nas Américas, para a Ásia e para a África. A verdade é que os bonitos resolveram passar o cerol em geral e não sobrava para ninguém. Na cabecinha deles, eles eram os melhores, evoluídos, civilizados, donos da fé e enxergavam todo o resto do world como bem inferior. Ou seja, a Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia o atraso cultural, linguístico e etc. E por isso necessitariam de domínio para chegar à luz maior, à verdadeira civilização. Porém, tudo isso era uma grande desculpa das mais esfarrapadas que tinha, para conquistar, na verdade, novos territórios que ofertassem, anota aí, mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos. Eles queriam mesmo era pau na máquina! Põe a máquina no pau aí. Nossa senhora, mas o que isso tem a ver com a Primeira Guerra? Calma, Kátia, tudo nessa vida vai e vem, leva e traz, quer dizer, uma coisa leva a outra, mas vamos por partes, olha só. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que durou entre 1914 até 1918, período este marcado pela chamada tal paz armada, põe a pomba aí com a arminha na mão, que nada mais foi do que o seguinte: um Zé vira pro outro Zé e fala, rapaz, eu vou investir em armas e no exército, vai que chove. O outro Zé olha para aquilo e diz, caramba Zé, você tem razão, eu vou investir ao dobro, vai que chove e alaga. Vídeo Cobilândia, não é mesmo? Entenderam? Cada país passou a investir em armamentos e no seu exército, e logo a criar alianças, e somente no e se houvesse necessidade de defender suas conquistas. É tipo tomar um remédio para dor de cabeça sem ter a dor de cabeça, só na expectativa dela, tá ligado? Mais ou menos isso. Cada país se prevenia como podia. Com o êxito econômico daquele momento do neoimperialismo, como eu disse antes, e o surgimento de outros países como Alemanha e Itália, os nacionalismos internos de cada país ganharam muita força na Europa. Cada um queria se proteger de maneira maior. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaçadas e ameaçavam o seu desenvolvimento. Sabe aquele alecrim dourado que tem na sua rua? Aquele ali da sua escola? Aquele que tem que nem peida? Pois é, cada país achava que era a última tenda do deserto. Uma coisa mais ou menos assim, tá? O que, claro, gerava uma tensão muito grande em todo mundo naquela época. Bom, mas e aí, o que realmente aconteceu para que essa bagaça desentravasse de uma vez e virasse bem uma guerra? Lembra que eu falei lá atrás de alianças e acordos? Vamos começar por eles para a gente entender melhor. Em 1914, as potências tinham se agrupado em dois grupos opostos. Eu vou chamar um grupo de Zé
e o outro de Toy. Para início de conversa, tá? A galera do Zé era o grupinho formado pela Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália. Já o grupo do Toy estavam França e Rússia. Vamos estudar esses grupos como um caso de amor aos corações. Sabe por quê? Olha só, a Grã-Bretanha, que é a atual Inglaterra, era estourada e passou primeiro pela Revolução Industrial. Geral queria ser best friends dela, ter acordos comerciais, etc. Enquanto ela mesma, não se dando valor, acordava com todo mundo que chegasse junto, sabe como? Quer dizer, que tanto o grupo do Zé quanto o grupo do Tonho tinham ali uns tratados meia boca, tal, com a Grã-Bretanha. Eles eram informais? Eles eram informais? Ninguém queria ser corno, não é mesmo? Mas tinha ali um tratadozinho. A Alemanha, desde que tinha anexado Alsácia-Lorena, duas chegadas por ali, tinha muito medo de ser cercada por países opositores. Coloca aí um mapinha da Europa para você ter noção da geografia do rolê. Qualquer coisa você pausa o vídeo para você ter mais ou menos o que está acontecendo. Desde os meados do século XIX, a Rússia queria de volta também o domínio de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Porém, meus queridos, sabe quem comandava o cabaré da Eslovênia e da Croácia? Ela mesma, a Áustria. Ou seja, dois garanhões querendo o mesmo terreiro. Já no dia 28 de junho, geral tranquilo em casa, tomando aquele sol da laje, o arquiduque Francisco Ferdinando, vou voltar, arquiduque, falei errado, herdeirinho do trono austro-húngaro, tomou-lhe uma tirambaça de um servo que, rapaz, foi notícia no Pipoca até na Amazônia. Mas por quê? A questão não é nem aí, a questão é por quê? Porque o assassinato ocorreu no meio do mar? Não. Ele aconteceu no meio do deserto? Não. Vala-me Deus, eles escolheram para assassinar o camarada bem no meio da capital da Bósnia, chamada de Sarajevo. Mas peraí, o que tem a ver um negócio assim? Não tô entendendo. Calma, pausa, vai devagar. Eu vou. Olha, a Alemanha era parça da Áustria. Show? Grupinho do Zé. A Rússia, grupinho do Tonho, que eram os territórios dos povos eslavos, incluindo a Croácia e a Eslovênia, que estão sob o domínio da Austrália. Da Austrália não, né? Da Áustria. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, é assassinado nas Bósnias por um sérvio que, tchanã, é ela, a Sérvia, amiguinha de gravar TikTok da Rússia. Até que ok? Bom, daí pra frente vocês já podem imaginar, né? Foi só aquele grito da Áustria pra cima da Sérvia, nível Pablo Vittar de longe. Mete bala! Tome-lhe guerra! E aí entra, tô até fazendo um calor daqui, ó. E aí entra o rolê dos grupos. A Rússia já cola junto com a Sérvia, defendendo a coleguinha. A Alemanha aciona o plano Richtling para evitar o ataque por duas frentes. Quer dizer, eles já se preparavam para invadir a França pela Bélgica. Mas aí a Grã-Bretanha, que estava meio escondida ali, que garantia a neutralidade belga, de lá observou aquele rolezão e tome-lhe contra a Alemanha também. Então, ficou a Alemanha, Áustria de um lado e França, Rússia, Sérvia e Grã-Bretanha de outro. Agora vamos trocar os nomes fictícios de antes pelos reais, né? De um lado estava o grupo composto por Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, formando aí a Tríplice Aliança. E por outro lado, chamamos de Tríplice Entende o grupo formado pela Rússia, França e Inglaterra. Em muitos lugares vocês vão ver aí que eles podem ser chamados também como grupo dos aliados. No início, a guerra foi mais movimentada, com avanços territoriais, aquele pessoalzinho andando pra lá e pra cá, tiro, bomba, pulando, esse negócio todo, ok? Quase um piseiro, até que começaram a aparecer as trincheiras, põe uma foto aí, fazendo o conflito ficar extremamente moroso, devagar, bem lento, ninguém avançava. As trincheiras serviam de abrigo e de suporte para a guerra. Além do que, com o passar do tempo, o exército russo, que antes estava ali se organizando, já havia se mobilizado e catapum! A Alemanha enfrentava o seu pior pesadelo, a guerra em duas frentes. Bom, tá faltando alguém aí, né? É claro. Já viu o americano ficar de fora de alguma coisa? Ficar de fora de um bombardeio, de um tiro, de uma porradaria, um negócio assim, de uma bala perdida? Capaz, né? Deste modo, com o avanço pelo Atlântico bem sucedido dos alemães em seus submarinos,
Os Estados Unidos, que tinham acordos comerciais e eram colonizados pela Grã-Bretanha, entraram na guerra ao lado dos aliados em 1917. Agora, você acha mesmo que quem venceu afinal? O camarada chega ali todo disposto, tá ligado? Quem venceu? Claro que aquele lado que tinha acabado de receber reforço, a Tríplice Entente ou aliados. A força humana aliada às grandes reservas industriais modificaram todo o rumo do conflito. Um documento, no final das contas, deu fim aí oficialmente à guerra chamado Tratado de Versalhes. Ele foi feito em Paris, na Conferência da Paz. Ao fim, galera, teve aí uma parada meio que sem noção, tá ligado? Porque somente a Alemanha foi a culpada de todo o processo da guerra pelo Tratado de Versalhes, ou seja, é como se tudo tivesse sido culpa dela e de mais ninguém. Nisso, limitaram o tamanho do exército, dividiram o território entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e foi a nação toda. Foi uma coisa assim, bem doida mesmo. Porém, isso aí já é assunto para um próximo vídeo, senão a gente vai ficar muito atarefado nesse, certo? Gostou? Ufa, até cansei. Não gostou? Cansei do mesmo jeito, mas valeu a pena, né? Então um beijo, até mais e não se esqueça, curte, comenta, compartilha com seu coleguinha, com sua amiguinha, com sua família. Um beijão e até a próxima. Tchau!